Olá, pessoal. Vamos avançando no nosso curso e hoje eu gostaria de falar com vocês, já abordando, né, os sintomas, as definições e sempre mostrando como o assistente social pode contribuir. Bom, o transtorno do espectro autista, TEA, como a gente já conversou, ele tem uma condição particular, né. Ele é realmente, assim, tido como uma deficiência intelectual por conta da sua condição neurológica, né, que afeta como a pessoa interage, como ela se comunica, como ela percebe o mundo, né. E isso pode trazer, assim, um leque de variação, né, por isso que é espectro, né, porque tem aí muitas formas de manifestar, né, e isso pode trazer aí particularidades diversas, né, de padrões de comportamento. Agora, algumas características, né, que são presentes, é a condição, né, de comportamentos repetitivos, como repetição de palavras, de movimentos. Pessoal, assim, eu não sou especialista, né, de saúde nessas manifestações. Obviamente, isso aqui é fruto de uma pesquisa, né, porque nós assistentes sociais, né, isso vem até da saúde, a gente tem uma limitação dentro daquilo que é o diagnóstico, né, a sua potencialidade, mas a gente precisa ter conhecimento, pelo menos, né, ainda que de forma geral, para que a gente possa construir o nosso trabalho, ok? Eles também, né, se caracterizam pela dificuldade de comunicação, seja verbal, não verbal, né, e são uma hipersensibilidade sensorial, né. Eles, assim, têm estímulos sensoriais, né, que não conseguem, assim, lidar, né, bem com luzes brilhantes, texturas diferentes. É importante a gente estar atenta a isso. Esse diagnóstico vai ter lá uma avaliação conduzida por profissionais, né, incluindo psicólogos, pediatras, fonoaudiólogos, né, vai exigir uma abordagem multiprofissional para que consiga, né, ali desenvolver um tratamento, um acompanhamento. Nisso, o assistente social pode contribuir. E eu separei aqui algumas das intervenções que podem ser estratégicas no apoio às pessoas com transtorno do espectro autista, né. Nós não aplicamos as terapias, né, a essa intervenção que busca o desenvolvimento de habilidade e a redução do comportamento problemático. São outros profissionais, né, outros saberes que informam. Mas uma coisa que eu até coloquei adiante é que, assim, a gente lida com contextos diferenciados. Eu, por exemplo, eu estou aqui falando de uma grande metrópole, aonde eu vivo. Talvez você, assistente social, está falando de um município, né, me assistindo agora de um município menor, um município que muitas vezes eu interajo, pessoas me falam: "Cláudia, aqui tem menos de 3.000 habitantes, 7.000 habitantes". O que implica para o assistente social? O assistente social que trabalha com esse público tem que ser curioso, tem que ser curiosa de saber, né, de buscar, né. Eu até coloquei aqui, ó, aprofundar o conhecimento sobre os diversos aspectos e melhores práticas de suporte. Muitas vezes uma mãezinha, um paizinho, né, um familiar que chega, está ali com a sua criança, com o seu adolescente, mas não conhece possibilidades e os recursos naquela cidade também são limitados. Mas por meio de busca, de pesquisa, muitas vezes um assistente social consegue, né, ou o conhecimento já é suficiente de um atendimento que é feito numa capital e com buscas, né, ali recursos
públicos, pode até, né, fazer com que essa pessoa tenha acesso a essas terapias. Então, assim, não é que a gente vá desenvolver, que eu coloquei aqui, mas se a gente souber, a gente pode até contribuir para a elucidação e incentivo, certo? A mesma coisa a educação especializada, né, que precisa de adaptação, né, necessidades individuais de cada pessoa, e ainda que os seus recursos sejam limitados na sua cidade, mas se você tem o conhecimento, né, talvez assim num distrito próximo, uma cidade próxima, ou até numa capital que possa colocar o seu assistido em contato com esse tipo de atendimento, só vai contribuir, né. E além dos benefícios e serviços socioassistenciais, né, porque obviamente isso vai garantir, né, o aporte, o suporte para que possa aí estar buscando esse atendimento. Então, a atuação do assistente social, né, vai muito além das escolas, né. Está ali na escola, mas o seu olhar tem que ser para fora, para auxiliar a pessoa, né, com TEA. Não está só restrito à sua instituição, caso você esteja na assistência social ou em outro serviço, né. A gente tem que buscar promover, né, esse encontro, né, por meio de parcerias estratégicas, né, para que os ambientes sejam acessíveis e inclusivos, né, e a gente possa aí abrir um horizonte para essas pessoas. Defender e garantir a acessibilidade, né, é algo que deve ser parte do nosso trabalho. Né, basicamente nós temos esses 2 desafios no trabalho com pessoas do transtorno do espectro autista. É sensibilizar a comunidade, né, para ser apoio, para ser suporte, bem como superar aí os estigmas e discriminação, né, desenvolvendo atividades inclusivas e educativas, principalmente, né. Bom, isso aqui eu já falei com vocês, né, e aí já em via de encerramento, né, eu quero colocar aqui para vocês, né, também outras estratégias do trabalho do assistente social. O mapeamento da rede territorial, né, isso que eu estava falando, né. Você precisa ter o conhecimento. Uma característica do trabalho do assistente social é assim: "Ah, eu só vou buscar se eu tiver algum assistido, algum caso em acompanhamento". Pessoal, veja bem, né, eu falo isso na minha aula da educação, que inclusão não é você ter a criança ou adolescente com deficiência para você adaptar o espaço. O espaço ele precisa ser adaptado, esse é o conceito que precisa ser padronizado, de espaços adaptados, né. Muitas vezes, assim, não faz parte dos recursos comunitários ali, né, dos seus das suas anotações, do seu caderno, serviços que visam atender a pessoas com transtorno do espectro autista. Mas é importante que você conheça. Muitas vezes, a demanda nem chega a você, porque você ainda não provocou também, né, construindo esse seu conhecimento. E a gente precisa, eu acho que esse é o ponto alto aqui desse curso, né, quando eu idealizei esse curso, e é uma coisa que me incomoda muito, assim, e é por isso que eu incentivo meus alunos, né, nessa busca, fomentar o protagonismo sociocultural esportivo. Gente, a gente precisa fomentar o desenvolvimento de habilidades, sabe, assim, obviamente a gente fica sempre falando: "Ah, mas é diferente", ou Elon Musk, né, já nasceu numa família privilegiada, a Greta Thunberg, que também é de uma sociedade, né, que tem outro viés de entendimento, né, mas a gente pode listar vários brasileiros, né, escritores inclusive, com transtorno do espectro autista, né, recentemente uma famosa atriz veio à tona falando, né, do seu diagnóstico tardio, mas diagnosticado. O que a gente precisa viver é numa sociedade que, a despeito do transtorno, crianças e adolescentes e adultos se desenvolvam, sejam ativos, né, mostrem-se dentro das suas habilidades, que todo mundo tem habilidades.
todo mundo tem o seu talento, né, e muitas vezes a pessoa com transtorno do espectro autista encontra desafios, barreiras, e a gente precisa contribuir no fomento dessa superação. Esse é o motivo aqui do nosso curso, esse é o motivo da minha fala contigo, e eu vou finalizando deixando você com essa reflexão, para que você olhe para o público do seu trabalho, às vezes até mesmo familiares e amigos, né, pessoas ali do teu círculo, que incentivo ela está tendo para se desenvolver, né? Quais recursos que ela está podendo contar para superar as suas dificuldades, né? E esse é o trabalho do assistente social, né? É viabilizar o acesso aos seus direitos, né? E muitas vezes a gente se restringe, diz: "Ah, mas aqui na minha cidade não tem o direito". Então a gente precisa ter a informação de como viabilizar, tá bom? Vou encerrando por aqui, te aguardo para a nossa próxima aula.